É isso aí, torcida tricolor, uma ótima noite a todos, eu tô chegando com tudo nessa quinta-feira, tem muitas informações do Flusão, Germancano está 100% recuperado, né, da lesão, o jogador tá fininho, tá treinando, tá correndo, tá se dedicando como ele sempre fez, e mais, informação urgente, Fluminense mira a contratação do meio-campista argentino Rodrigo Garro do Corinthians, a gente tá vendo a guerra que está lá no Corinthians, e o Fluminense vai tentar a contratação desse baita jogador para dividir responsabilidade ali no meio de campo com o Ganso. Então já chega deixando o seu like humilde, se inscreva no canal e vamos assistir esse conteúdo aqui que tem muitas informações exclusivas. Fluminense, né, que estreia pela Copa do Mundo de Clubes terça-feira contra o Borussia Dortmund da Inglaterra. Então assim, eu tô muito confiante, vamos torcer para que tudo dê certo. Assista esse conteúdo aqui até o final que está espetacular. O Fluminense pega o Borussia Dortmund na terça, jogo duríssimo. Quem tá acompanhando o Flu é o Bruno Cortes, chega agora direto de Colômbia. Oi Bruno, boa tarde para você. Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde a todos. O Fluminense está treinando nesse momento aqui na Universidade da Carolina do Sul. A gente pôde acompanhar só aqueles primeiros 15 minutos de aquecimento e aí deu para ver Lescano em campo. O jogador estava com a seleção paraguaia, já se apresentou, já treina. Faltam 2 chegarem por aqui agora. O Arias estava com a seleção colombiana, deve chegar no sábado. E o reforço da temporada para a Copa do Mundo, Soteldo, estava com a seleção venezuelana e deve chegar ainda hoje. Antes do treino, Lima deu entrevista, falou sobre a importância de o time estar junto, ter tanto tempo de treino, né? Já foram 6 atividades seguidas por aqui, algo raro e inédito desde que Renato Gaúcho assumiu o Fluminense. Ontem tivemos a chance de conversar, de entrevistar um ídolo do Fluminense, o goleiro Fábio, 44 anos, faz 45 em setembro, tem contrato renovado até o fim do ano que vem, ou seja, com 46, segue no Fluminense e parece um garoto. Vamos dar uma olhada. 44 anos e prestes a bater um recorde muito relevante entre todos os jogadores de todos os tempos. Só um na história tem mais jogos do que ele, Peter Shilton, goleiro inglês, já aposentado, 1.390 contra 1.374 de Fábio. Fábio, certamente foi difícil chegar a essa marca você ainda vai chegar também depois. Mas assim, pra gente também foi difícil, viu, levantar esses números, porque assim, Vasco, Fluminense, Cruzeiro, tranquilo, mas União Bandeirante deu trabalho. Você tem ideia de quantos jogos você fez no União Bandeirante? Não, não tenho não. É difícil porque foram jogos no início da minha carreira, né? Às vezes pela colinha de vocês a gente consegue. 30 jogos pela União Bandeirante do Paraná, clube que já fechou as portas há quase 20 anos. 150 pelo Vasco, 976 no Cruzeiro e 218 com a camisa tricolor. Mais de 26 anos de carreira, se profissionalizou no século passado. Não tinha a facilidade que a gente tem hoje, né? De poder ligar, de poder fazer uma videochamada, não tinha nada, tinha orelhão, né? Orelhão. Explica aí para os jovens tricolores, Fábio. Orelhão era o telefone, né? E o que mais? Ou carta. Usava carta ainda. Fábio! Vem de uma época mais moderna a relação dele com o Fluminense. Mas chegou ao clube cercado de desconfiança há 4 anos. Muitos já colocaram fim na minha carreira, muitas vezes, né? A última foi em 2022, né? Quando eu saí do Cruzeiro, né? E muitos achavam que eu já era uma página virada, né? Uma nova e linda página passaria a ser escrita a partir dali. Campeão da Recopa Sul-Americana, campeão da Libertadores. E lugar garantido na galeria dos ídolos tricolores. Recebo muito esse carinho, mesmo com pouco tempo aqui no Fluminense. Hoje eu me acho melhor do que, quando eu tinha 30 anos, 30 e poucos anos. As numerosas vezes em que salvou o Fluminense são a prova. Fábio faz uma defesa sensacional! Jogar em alto nível não é fácil, né? E tô com 44 anos, então não me rotulo assim pela idade, né? Na minha cabeça, como se eu tivesse 35, 30. Na casa dos 20, dos 30, dos 40, quase sempre, num nível tão alto quanto que se espera de um goleiro de seleção brasileira. A seleção sempre foi a camisa que eu vesti, então sempre me dediquei e fiz o melhor, e isso aí que me dá paz, né? Paz que todo torcedor tricolor tem quando sabe que essas mãos vão estar lá para defender o Fluminense. O Fluminense venceu, eita ferro, Charleston Battery, é isso? Perfeito.
por 6-2 em jogo treino. Destaque para Germancano, que marcou 2 vezes. O mundo vai conhecer Germancano, Vene Casagrande. E segundo os colegas que acompanham o dia a dia do Fluminense, voltou voando fisicamente, magrinho, mais forte, mais massa muscular. Se preparou para isso, talvez? Você acha, Vene? A mim não surpreende nada. O Cano já mostrou que ele é extremamente profissional, fora das 4 linhas, o cara que se cuida bastante. Tanto é que para ele render o que ele continua rendendo dentro de campo, com a idade avançada que ele tem, ele precisa se preparar. É o famoso treino invisível que a gente fala, né? Porque não adianta você só se preparar dentro do clube, tem que se preparar também fora das 4 linhas. Ele tem cozinheiro e tudo, né? Se preocupar com a alimentação, hora de sono. Então ele é atleta, na essência da palavra. Então a mim não surpreende nada. É uma boa notícia para o torcedor tricolor que não estava gostando nem um pouco do seu substituto, né? E de fato ele não estava dando conta do recado. A ver, como você disse, o mundo vai conhecer Germancano. O mundo vai conhecer. Não é, ô Cris? Você tá com medo, Cris? De perder ele. Não! De perder o Germán, porque o mundo... Não, sim, com certeza. O Germán é insubstituível. Ô, Lucas Pedrosa. Concordo. Acho que a volta dele é um reforço pro Fluminense, ainda mais, sempre falo isso aqui, o Everaldo já não caiu nas graças da torcida do Fluminense e o Cano é um goleador, cara. Ele é um goleador que, independentemente do lugar, do estado, do país que ele estiver jogando, o faro de gol dele vai estar em dia, é muito, muito profissional. Desde a época do Vasco, ele faz até cross-training nas férias, é um cara que não para, monta academia em casa, tem chefe de cozinha e tudo mais. Então, assim, eu tenho certeza que ele também está muito animado para jogar essa Copa do Mundo. Até porque, para quem não sabe, o Cano viajou na Copa do Mundo de 2022, mesmo até uma galera defendendo a convocação dele e tal, ele viajou, viu todos os jogos da Argentina. Então, ele participar de uma Copa do Mundo talvez fosse algo que ele nem imaginaria na vida dele. Não, Copa do Mundo de clubes. E a Copa do Mundo? Ah, não dá para ele, não. A concorrência é muito cruel. Inclusive, você vai enfrentar um deles, que é o... Nem quando ele estava no auge dele, ele foi chamado. Que é o Julián Álvares. Joga pouquinho o Julián Álvares. Vai conhecer o Barbosa. Vai. Conhece? Conheço. A gente vai pro outro, tá? O Germancano está fazendo L aqui no nosso LED do outro lado do estúdio. Mas para isso, antes de conversar com o Mário Marra, eu quero a Roberta Barroso aqui conosco para trazer as informações do Flusão. Porque o Fluminense já venceu também partida por aí, né, Beta? É verdade, Mari. Teve L duplo do Cano ontem nesse jogo treino contra o Charleston Battery, que é um time local da Liga Secundária aqui dos Estados Unidos. Beijo pra vocês, também pro fã de esporte. A gente já acompanhou a atividade do Fluminense de hoje. O time segue treinando, mas vimos aquele tradicional aquecimento, 15 minutinhos de imagens, bobinho, Cano em campo, em boa forma física. Ele que não joga há quase 50 dias, sofreu uma lesão no ligamento do joelho, isso lá em abril, mas chegou aqui e disse antes que não estava 100% ontem, fazendo esses 2 gols e trazendo essa esperança, então, para a torcida. Claro, tudo indica que o Cano será titular já na próxima terça-feira contra o Borussia. A gente viu também em campo o Lescano, paraguaio, que estava com a seleção nesse período de data FIFA, chegou nessa madrugada e o Fluminense ainda não está com o time completo. Expectativa pela chegada do Soteldo. Hoje seria essa expectativa, de acordo com a logística, mas estão conversando ainda. Provavelmente ele deve chegar apenas amanhã. E no sábado chega Arias, que também estava nesse período de data FIFA, e aí ficou essa programação, essa questão de logística, ganhou alguns dias a mais e o Arias chegando no sábado. Hoje, antes da atividade, o Lima conversou com a gente, falou sobre esse tempo que o Renato está tendo para treinar. Até a estreia ali do Mundial, na próxima terça-feira, serão 10 dias de treinos. O Renato nunca teve esse tempo desde que ele chegou ao Fluminense. O Lima falou sobre isso e falou também sobre esse tempo aqui. Ele chega agora no Sport Center. Bom demais ter esse tempo de trabalho para ele colocar mais as ideias deles que ele tem. E no Brasil estava complicado porque um jogo atrás do outro, a cada 3 dias tinha jogo, né? Tinha um jogo, aí tinha que descansar, faltava só mais 2 dias para o próximo jogo. E agora ele tem um tempo maior para trabalhar, propor o que ele gosta, e agora a gente está feliz com esse tempo de treinamento. Tá quente demais, como vocês estão vendo, muito calor, mas a gente está bem adaptado. No Rio de Janeiro faz muito calor também. Vamos aproveitar esse quesito aí da temperatura. Vamos aproveitar, por mais que eles estão chegando aí para os treinamentos também, vai acostumar. Mas vamos com tudo aí para buscar essa primeira vitória nessa estreia.
Tá aí então, Lima, quem sabe esse calor pode favorecer o Fluminense já nesse jogo contra o Borussia na próxima terça-feira. Bruno, Mário, eu volto com vocês. Perfeito, Beta. Obrigada aí pelas informações trazendo o Lima pra gente. Marra, a gente pode falar, porque assim, chama a atenção, né, quando a gente vê a imagem. Aqui tá o Charleston Battery, que foi o do jogo treino. Mas quando a gente já vê logo numa estreia o Fluminense contra Borussia Dortmund. Chama a atenção, né? Claro que sim, né? É um jogo de impacto, é um jogo contra um time imenso e que a gente está muito acostumado aqui no Brasil a conviver com as coisas do Borussia Dortmund. Mas vamos lá. Esse é um grupo que tem uma similaridade. São 4 trabalhos recentes. O mais recente, sim, é o do Renato no Fluminense. Mas até o Kim Gampon, que é o técnico sul-coreano do Ulsan, ele tem 43 jogos à frente apenas do Ulsan. Não dá para falar que seja uma grande revolução que ele está fazendo. O Niko Kovac, ele chega em janeiro e ele muda a cara do Borussia Dortmund. Os últimos 5 jogos em sequência no campeonato alemão foram 5 vitórias. Uma arrancada para buscar vaga de Liga dos Campeões. Mas de todos os 4, tem um que é campeão e é o Mamelodi Sundowns. Com folga no campeonato da África do Sul, ele foi campeão com várias rodadas de antecipação. Para mim, antes da bola rolar, esse jogo é bastante importante, mas não é decisivo. Tá. Se o Fluminense ganha do Borussia Dortmund, eu não afasto essa possibilidade, tá? Eu acho que é muito difícil, mas não afasto essa possibilidade. Não garante que ele está classificado, porque tem jogos que vão ser difíceis pela frente contra escolas complicadas. Mas é bom pro lado do Fluminense que ele tenha pelo menos esse fator, o calor. Já tá porque é uma adaptação que os outros não estão acostumados. A coisa climática, né? E chama atenção também, né? A gente viu umas fotos do Germancano também, porque a gente sabe que o Cano, meio bem, ele já faz muito gol. Um Cano recuperado fisicamente, como ele é importante para jogos difíceis que você vai ter uma oportunidade, 2 oportunidades, normalmente ele é o cara que crava, né? E tomara que ele tenha a possibilidade de jogar um bom tempo, né? Sim. Hoje a gente não tem essa informação, né? A gente tem essa expectativa. Mas tem um outro jogador, o Keno também está se recuperando, que é o Bernal, que eu acho que pode ser, se ele tiver possibilidade de jogar, pode ser muito útil. Porque é um jogador do jogo físico mais forte, da batalha de meio campo. É um jogador que, revelado no Uruguai, revelado no Defensor, que ele tem que passar pelas mudanças de adaptação para chegar no Fluminense, mas no futebol uruguaio ele era estimulado ao choque. E em algum momento no Mundial, até pela carência no elenco, ele pode ser a recuperação dele pode ser muito importante. É óbvio que a do Cano é mais importante. E quando a gente fala da expectativa também para a chegada do Soteldo, né? Porque como a Beta trouxe pra gente, ainda ajustando quando ele vai se juntar ao grupo. Quão importante ele é já para esse Mundial? Eu acho que é bastante importante. O Soteldo vale lembrar, ele foi camisa 7 do Grêmio com o Renato. E o Renato sabe o tamanho da camisa 7 do Grêmio, porque era dele, uma imortalizada, um ex-jogador que tem estátua no clube. O Soteldo é um jogador que, em algum momento, ele se desliga do sem a bola. Mas com a bola, no drible, ele é o jogador que abre espaço. E como o Renato trabalhou com ele, né, Mar? E recentemente teve até aquela questão da seleção da Venezuela, que ele volta, e aí foi liberado, e aí tava esperando ele no Grêmio, e aí iam dar uma punição para ele também nesse sentido. Eu não acho que se fosse um cara incompatível de trabalhar, muito difícil, o Renato seria o primeiro a dar o toque de não quero. Claro que sim, sim. Né? Vou arrumar problema para mim? Eu já trabalhei, já vi que me deu dor de cabeça. Pelo contrário, né? Se ele está trazendo, porque ele vê essa possibilidade também do jogador. E o Soteldo, por outro lado, vai olhar para o Renato e vai lembrar de bons momentos que viveram juntos. Saudades do que a gente já viveu. Isso. E a possibilidade... E para mim, ele é um jogador diferente nisso. Até parecido nas características com o Keno, que também arruma uns dribles que você não acredita que ele vai passar por ali. Só que não dá pra contar com o Keno por muito tempo, né? Então é isso aí, amigas e amigos, torcida tricolor. Vou falar uma coisa pra vocês. O Fluminense tem grandes possibilidades de avançar ainda mais nessa Copa do Mundo de Clubes. Eu tô muito confiante. E é claro, com essa baita notícia, Germancano voltando 100%, voltando fininho, né? Correndo, marcando, se dedicando, como ele sempre fez com a camisa do Fluminense. Então, assim, um baita reforço para o técnico Renato Gaúcho. E não para por aí. O Fluminense está observando mais um jogador para dividir responsabilidades com o Ganso. E se trata do Rodrigo Garro, do Corinthians. É isso mesmo.
um grande jogador. A gente sabe a guerra que está lá dentro do Corinthians. Muitos jogadores estão insatisfeitos com tudo que vem acontecendo no clube, né? Briga, assim, com o presidente, sabe? Presidente sendo afastado, sabe? Sendo retirado do cargo. Então, assim, há uma imensa possibilidade do Fluminense tentar, né? Formalizar uma proposta para o Rodrigo Garro e o argentino, craque argentino, aceitando. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Fluminense pode sim evoluir, né? Muito, né? Rodrigo Garro é um baita de um jogador e mais um canhoto, né? Para dividir responsabilidade ali com o Ganso. A gente sabe que o Ganso, né? Não vai ter, assim, pernas para jogar toda a temporada. É um jogo atrás do outro. Então, assim, eu tô muito confiante. Quero saber de vocês. Vocês aprovam essa possível chegada do meio-campista argentino Rodrigo Garro para o Fluminense já na próxima janela, sim ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!